Glória a Deus. Graças a paz, igreja, amém? Misericórdia. Graças a paz, igreja. Glória a Deus, que bom que você veio, que bom que Cristo te trouxe. Uma oportunidade de aprendermos sobre Cristo, cantarmos, louvarmos a respeito do Senhor. E eu vou na igreja. Hoje, um novo tema, em relação à administração do Revival, Hoje estamos finalizando a semana Revival. Então, ainda, temática Revival. Então, queria muito que você entendesse, que você não conversasse, que você não dormisse, que você desligasse o telefone celular, Que você... Tá baixinho? Tá? Amém. Então, vamos aumentar. Boa. Obrigado. Amém? Melhorou? Então, como eu falei, desligue o telefone celular, desligue, não converse, não se distraia, não durma, para que você não possa, atrapalhar, não converse, crianças principalmente, que você não atrapalhe a administração e o entendimento, em relação aos outros irmãos. Samuel falou sobre Pedro, e vamos continuar sobre Pedro, uma jornada para o céu. Nosso tema hoje é uma jornada para o céu. Quem trouxe Bíblia, pela Epístola de Pedro, vamos lá. Nós vimos a Bíblia. Epístola de Pedro, capítulo 1, Epístola, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler do 1 até o 9. Amém? 1 Pedro, Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo do 1 ao 9. É a história de Pedro. Na verdade, é uma história sobre uma jornada para o céu, em relação à igreja. Todos encontraram? 1 Pedro, capítulo 1, versículo do 1 ao 9. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersação no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo o quê? O quê, igreja? Presciência de Deus Pai e santificação do Espírito, para obediência e expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Versículo 3. Bendito Deus Pai de vosso Senhor Jesus Cristo, que segundo, com sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança ircorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus, para vós outros. Versículo 5. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Versículo 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra, na revelação de Jesus Cristo, versículo 8, que não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória. Versículo 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Vamos orar? Feche seus olhos, com sua cabeça e vamos orar. Meu Deus soberano Pai, nós lhe engrandecemos, nós te bendizemos, nós lhe agradecemos, não pelo que o Senhor nos dá, mas por tudo que o Senhor é. O Senhor é bondoso, misericordioso, piedoso, onisciente, onipresente, soberano. Sabemos nossas falhas, sabemos nossa pequenez. Então, venhamos lhe pedir que o Senhor nos capacite com entendimento, para entendermos as verdades do Evangelho, que nós lhe pedimos essa noite, em nome de Jesus. Toda a igreja diz: amém. Glória a Deus, Então,
nosso tema, né? Uma jornada para o céu, né? Crianças que vocês... Vou tiver o desenho, mas você pode colocar, Mário, você pode colocar o desenho, mas que vocês, crianças, não conversem. Amém? Amém, crianças? Porque vocês conversam bastante alto. Vamos lá? Hoje, como eu falei, na nossa final, né, da semana Revival, vamos falar de uma jornada para o céu. Quando nós pensamos, olha para cá, quando nós pensamos em uma jornada para o céu, né, vamos começar do princípio, Jardim do Éden. No Jardim do Éden, o ser humano tinha perfeita comunhão com Deus, né? Perfeita comunhão. A partir da queda do homem, o ser humano passou a caminhar de maneira errada, né? De maneira errônea, de maneira distante de Deus. No começo, você conhece a história, Deus andava no jardim pela viração do dia, mas depois da queda do homem, naturalmente, sem intervenção do Espírito Santo de Deus, o ser humano cada vez mais, o ser humano se afasta de Deus. É interessante, e vamos ler algumas palavras sobre isso hoje. Quando você lê na sua Bíblia a palavra Oriente, você vai ler a palavra Oriente, anote isso, decore isso para o seu entendimento. Sempre que você lê a palavra Oriente, significa que o ser humano está indo longe de Deus. Sempre que você lê a palavra Oriente na Bíblia, significa que o ser humano está indo longe, se afastando de Deus. Olha para cá. Caim, para que você possa entender, quando você for ler a história de Caim, você vai ver que Caim, depois que matou Abel, ele foi para a direção do Oriente. Né? Significa que aquela pessoa, então, se afastou de Deus. Ló, quando você for ler a história de Abraão com Ló, você vai ler que Ló escolheu o Oriente, né? Sodoma e Gomorra. Adão e Eva, depois que foram expulsos do paraíso, a Bíblia diz que Deus colocou anjos na porta do lado do Oriente. Por quê? Porque agora estava afastado de Deus. Na Torre de Babel, você vai ler daqui a pouco, vamos ler sobre isso. Você vai ler que o povo que veio fazer a Torre de Babel, eles vieram do Oriente, ou seja, estavam afastados de Deus. Mas interessante, né? Agora em relação a Adão que estava afastado de Deus, se você for ler a genealogia de Adão, né? Depois que Adão se afastou de Deus, você vê que existia um homem chamado Enoque. Olha para cá, silêncio, crianças. Enoque, a Bíblia diz que Enoque andava com Deus, está em Gênesis 5, 22. Enoque andava com Deus, diferente de Adão, né, que parou de andar com Deus. Se você for ler também o último nome da genealogia de Adão, é Noé, né, o último homem. E vai estar lá em Gênesis 6, versículo 9, que Noé andava com Deus. Mas em Gênesis 9, você vai ver que esse homem Noé que andava com Deus, ele era lavrador, ele construiu uma vinha, né, plantou uvas. Você conhece a história, ele bebeu, se embebedou-se, ficou nu em sua tenda. Mas, como eu falei, Noé andava com Deus. O que nós aprendemos com isso? Aprendemos que não existe vida cristã sem queda. Não existe. Não existe caminhada cristã sem tropeço. Não existe caminhada cristã sem pecado. A pergunta é: o que você vai fazer com os seus tropeços? O que você vai fazer com os seus pecados? O que você vai fazer com as suas quedas? Você irá lidar com a graça de Deus, com aquilo que a Bíblia nos ensina, ou você, como muitos homens da Bíblia, você vai para o Oriente, né? Para o leste. Mas interessante que a Bíblia diz que depois de Noé, né, vieram ser os humanos, né, eles construíram a Torre de Babel, e depois da Torre de Babel apareceu um homem chamado Abrão, né, Abrão. E Abrão vai continuar essa caminhada do ser humano rumo ao céu. Deus vai falar para Abraão: Abraão,
sai do meio da tua parentela, caminha, né? Anda, sai. Né? Interessante, olha para cá. Tem um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche, acho que esse é o nome, Friedrich Nietzsche. Ele criou uma frase famosa, né? O que não te mata te fortalece. É desse filósofo alemão, Friedrich Nietzsche. O que não mata te fortalece, né? O brasileiro, né, modificou um pouquinho, o que não te mata te engorda, né? Mas esse Friedrich Nietzsche, ele diz que o que não te mata te fortalece. E essa frase mexe com as pessoas. Por quê? Porque muitas pessoas pegam essa frase como um objetivo para superar seus obstáculos de vida, superar os desafios da vida. Essa frase deixa pessoas otimistas em relação às suas vontades, seus desejos, seus pecados. E o ser humano gosta de ouvir histórias sobre pessoas que superaram, pessoas que estavam num certo tipo de vida e agora cresceram, vieram destaque na vida. Nessa força que Friedrich Nietzsche achou que tinha, que era dada por ele, para atingir muitos cristãos. Né? Nietzsche não era cristão, então ele fez essa frase, só que muitos cristãos pegam essa frase achando que é verdade. Né? Você pode acreditar de maneira muito errada que você tem a sua força, e na verdade você tem a sua força, mas a tua força não é capaz de, por você próprio, alcançar a sua salvação. Essa sua força que você acredita que tem, por você mesmo, você não é capaz de perdoar, de amar, de buscar Deus. Né? Na verdade, você pode ter uma confiança exagerada no seu potencial, sem ter noção disso. Né? Você pode acreditar que você tem uma certa força. Vem para cá. Você precisa entender que você é totalmente dependente de Deus para a sua salvação. Você não tem 1% de chance, 2% de chance, 0,0001% de chance para ser salvo. Não. Com a sua força, não. É tudo graça e favor merecido de Deus. Então, como eu estava falando, você precisa entender que a vida cristã é uma jornada rumo ao céu, uma peregrinação rumo ao céu. E essa jornada rumo ao céu precisa estar na sua mente. Por isso que Jesus afirmou, vem para cá, Jesus afirmou, buscar primeiro o quê? O reino, né, e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Ou seja, primeiro o reino de Deus. Mas como nós não buscamos o primeiro reino de Deus, você então precisa entender que a sua vida é frágil. Vou falar mais uma vez. Você precisa entender que a sua vida é frágil. Você precisa entender que a sua vida é passageira. E o que vale então, o que é? É a eternidade. Então devemos renunciar nossos prazeres carnais e também nossos prazeres considerados lícitos. Precisamos renunciar nossos prazeres carnais e nossos prazeres também considerados lícitos. Quais são os prazeres lícitos? Você pode se afastar de Deus por causa de amigos, lazer, bens. Tanto prazer como amigo, como bens materiais, precisam estar subordinados à sua caminhada em direção ao céu. Primeiro, o reino de Deus. Tudo que nós consideramos como prazeres nessa terra, prazeres, satisfação, são somente sombras da sua verdadeira felicidade, da sua verdadeira satisfação. Tudo que nós vemos aqui na terra como prazer e satisfação são somente gotas. Somente gotas. O céu, então, é o oceano. Salmos, vamos lá, Salmos 42:1. Livro de Salmos 42. Esqueci de avisar, se você puder marcar 1 Pedro, vamos voltar para Pedro. Marque Pedro e vá agora em Salmos
42:1. De Salmos. Amém? Pode colocar o desenho se tiver das crianças, tá? Por favor. Já não vi, não. Vamos lá. Salmo 42:1 diz assim: como coça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Vamos ler mais uma vez? Como coça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Olha para cá. Você já viu um documentário, né? Reportagem que mostra a savana africana, né? Savana africana. Se você já viu sobre o leão é o caçador, né? O leão é o caçador. Então o leão, ele sabe onde tem a água, então ele vai primeiro na seca, né? Na seca. E vai primeiro e fica próximo dos rios, né? Daquele pequeno riacho. E ele espera então os animais virem para beberem água. E a gente fica, né? Em relação à coça. A coça vem, ela olha o leão, né, se você já viu assim. A coça, a zebra, que é outro animal. Ela está indo em direção ao rio, ela vê o leão e ela fica parada, né? Ela não foge, ela não se desespera, como qualquer um de nós faríamos, né? Ela fica olhando, ela pensa que o leão vai se distrair, ela continua andando. Ela sabe que o leão está lá, mas ela quer a água. Né? Isso é o que nós deveríamos ter em relação a Deus. Né? Deveríamos ter essa sede por Deus. Então a gente pensa, por que a coça não foge? Por que a coça não foge? Porque ela não quer correr para longe da água. Por isso ela não foge. Então precisamos ter esse anseio pelo céu. Precisamos ter esse anseio pelo céu. Por quê? Porque Cristo está lá. Cristo está no céu. Então teu coração precisa ter um anseio, uma sede desesperadora por Deus. Né? Como coça, anseio por águas correntes, assim a minha alma, ó Deus, anseia por ti. A questão é, a tua alma anseia por Deus? A tua alma, o teu desejo mais profundo, anseia por uma comunhão verdadeira com Cristo? Ou você como mundo, como ímpio, como mundano, usa Cristo somente para tirar algumas coisas da prateleira de Deus? Vem para cá. Precisamos ter um anseio verdadeiro por Cristo. Você já percebeu, para cá, você já percebeu que quando você tem algo em vista, né, tudo gira em torno desse algo? Vou dar um exemplo para você. Um exemplo quando você foi casar. Né? Quando você foi casar, tudo que você fazia girava em torno do teu casamento, porque afinal você ia casar. Né? Você queria comprar roupas, tratamento de beleza, de cabelo. Mas chegou um tempo que você queria comprar algo para você, algo pessoal, algo para o seu uso pessoal. E você não vou comprar não. Por quê? Porque eu preciso comprar geladeira, né? Preciso comprar uma panela, sei lá. Né? Mesma coisa uma viagem. Tudo gira em torno da tua viagem. Quando você se aproxima da viagem, tudo você comprar, você quer arrumar, tudo em prol da tua viagem. A mesma coisa deveria ser a nossa busca por Deus. Tudo que nós fazemos, nós desejamos, deveria ser em torno do céu. Né? Então, nós precisamos estar nessa jornada em relação a Cristo. Sua vida precisa ser gasta em relação a uma jornada de peregrinação ao céu. Todos nós, como cristãos, precisaríamos, desejaremos ter, deveríamos ter uma felicidade celestial, uma busca pela felicidade celestial de Deus. Como foi falado essa semana, durante a Semana Revival, nós somos tentados a invejar o ímpio. Atos 14:17, vai dizer assim, Atos 14:17 vai dizer assim, Deus enche o coração do ímpio de fartura e de alegria. Deus enche o coração do ímpio de fartura e de quê? Alegria.
Então, o mundano desfruta de alegria? Desfruta. O mundano desfruta de felicidade? Sim. De fartura? Também. O problema é que tanta alegria como a fartura sem Cristo não leva ninguém ao céu. Olha para cá. Vamos voltar para Pedro, 1 Pedro, de novo. Deixa em Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Vamos ler agora o versículo 1 e 2. Aleluia, 1 Pedro 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros, da dispersação do ponto da Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Eleitos, segundo o quê? Diga comigo, presciência. Vamos cantar aí, presciência, olha para cá. A presciência de Deus Pai, olha para cá. Para que você possa entender a presciência de Deus, né? A presciência, ela vai influenciar na sua identidade cristã. A presciência de Deus vai influenciar na tua busca em relação a Cristo. Então, a Bíblia diz que nós somos forasteiros, somos eleitos, segundo a presciência de Deus Pai. Né? Presciência é um atributo de Deus, e não é somente saber antes. Né? Muitos interpretam essa palavra presciência de maneira errada. Como eles interpretam de maneira errada a palavra presciência, eles vão dizer, Deus viu no futuro que você ia crer, então ele acredita em você, né? As pessoas dizem isso. Mas quando Pedro fala de presciência, é algo muito mais profundo, é algo muito mais forte. Muito mais forte do que informação antes ou saber antes. Entenda isso. Para que você possa entender melhor. Salmos 1,6. Não, você não vai entender. Salmos 1,6. Fica mais fácil, tá bom. Vou ficar mais fácil para você entender. Salmos 1,6. Salmos 1,6. Para você ter presciência, vamos lá? Não pode errar, né? Isso, vamos lá. Pois o Senhor, para cá, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, o que, igreja? Perecerá. Então, será que Deus não sabe o caminho do ímpio? Somente do justo? Né? Sabe. Tanto sabe, que Deus vai dizer que o justo, que o ímpio, vai perecer. Entenda isso. A palavra conhecer, né, na língua original, significa ser aprovado. Ser aprovado. Então, Deus não aprova o caminho do ímpio. Mateus, vamos lá, Mateus, para que você possa ter um pouquinho mais. Mateus 7, versículo 22 e 23. Para você entender presciência, para depois a gente continuar. Mateus 7, versículo 22 e 23. Amém? Vamos lá? Versículo 22 diz assim: muitos, não poucos, muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Ou seja, não conhecer não significa dizer que não sabe quem são, né?
que Jesus sabia quem eram. Ele vai dizer, nunca vos conheci, mas vocês praticam iniquidade. Ou seja, Jesus sabia que eles praticavam iniquidade. Mas Jesus não aprovava o que eles faziam. Vai para cá. Ou seja, Jesus não tinha para com eles o amor salvador. Esqueça a ideia que muitos falamos, né, que Deus ama incondicionalmente, independente do que você faça. Não é isso. Deus escolheu uns para ser salvos e outros para a condenação eterna. Então Jesus falando para os falsos profetas, quando Jesus fala, nunca vos conheci, Jesus está falando para os falsos profetas, né, que em nome de Jesus curavam, faziam milagres. Jesus vai dizer, eu nunca vos conheci, nunca provei o que vocês fazem, eu nunca os amei. Por isso, afastai-vos de quê? De mim. Romanos 8,30. Romanos 8, a gente tem falado isso muitas quartas-feiras, Romanos 8,30. Romanos 8,30. Hã? Lá. Ou seja, aí para cá. Lembra que Pedro falou? Aos que de antemão, né? Os que de antemão, ou seja, os que predestinou, né? Ou seja, os que de antemão, vamos lá, os que predestinou, antes da fundação do mundo, sabiam sabia, olha para cá, sabia que fazia coisas erradas e coisas certas. Aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, olha para cá, Jesus te chamou antes de você praticar o bem ou o mal. Não foi pela tua força, não foi pelo que você faz, não é pela tua oratória, pelo que você toca, pelo que você canta, não. É tudo a respeito da tua salvação, é tudo a respeito de Jesus Cristo. É Jesus Cristo, o autor e consumador da sua salvação. Amém, igreja? Amém. Então, na verdade, aí para cá, na verdade, Deus não escolheu porque você era bom, né? Você que é salvo. Deus não escolheu você porque você ia fazer alguma coisa bonita. Então, se Deus não me escolheu porque eu ia fazer alguma coisa boa, nem porque eu ia fazer uma coisa bonita, é porque Deus me escolheu pela sua graça. Por que você é salvo? Pela infinita graça e misericórdia de Deus que te alcançou. Agora, até aonde você acredita nisso? Até quando você acredita que Jesus realmente morreu para que você possa ser salvo, que você possa ter livre acesso ao Pai? Até quando você acredita nisso? Talvez, como mundano, você acha que Cristo morreu somente para te dar coisas, somente para você ser curado, para você ser próspero. Não! Isso não é nada em relação à salvação, à tua vida eterna. Vamos voltar para Pedro, de novo. Foi para você marcar Pedro. 1 Pedro. Aleluia. 1 Pedro, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Amém? Todos encontraram? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos o quê? Aos eleitos, que são forasteiros, da dispersação do ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia. Ou seja, vamos falar agora da palavra forasteiro e eleito. Vai para cá. O que é forasteiro? Forasteiro é alguém que tem uma morada temporária. Ali certa vez falou aqui na igreja que nós, os seres humanos, desfazemos as nossas malas e achamos que vamos morar somente. Achamos que vamos viver eternamente aqui na terra. Não. Você não vai ser uma pessoa eterna aqui na terra, você irá partir. Você irá envelhecer.
seus cabelos ficarão brancos, você sentirá dores no seu corpo. O teu corpo, que hoje você tanto se orgulha, daqui a pouco vai ser seu inimigo. Se você ficar bem idoso, você precisará, para você ir no banheiro, as pessoas precisarão te levar. Então, por que você se orgulha tanto? Então, forasteiro, como eu falei, é como você sair do Brasil para você morar em outro país, porque você vai ser um forasteiro. Em outro país, você continua sendo brasileiro, mas você, lá nesse outro país, você é forasteiro. Então, todos nós, crentes, né, precisamos ter uma afeição ao céu. Sendo forasteiro, você não pertence a esse local, precisamos ter uma afeição em relação ao céu. Na verdade, um cristão verdadeiro, não falso, está cheio de falso cristão. Um cristão verdadeiro tem uma vida marcada por buscar conhecimento de Deus, como a gente tem falado às quartas-feiras, por santas afeições em relação a Cristo. Todo ser humano, todos nós, né, essa pessoa que está ao seu lado, ela tem afeição por alguma coisa. A questão é, qual é a tua afeição? Qual é a tua paixão? O que te move? Né? Todo ser humano tem uma afeição por algo. Então, o que nós temos que fazer como crentes? Ordenar, ou melhor, reordenar nossos amores, nossas afeições. Afeição é muito diferente de emoção. Afeição é algo duradouro, é algo profundo. Emoção é passageira. Emoção é algo momentâneo, emoção é algo superficial. Para que você possa ter um exemplo de emoção. Olha como você, em relação à sua emoção. Você já ficou certa vez irado, né? Irado, foi dormir irado. Depois você pensou, que bobagem, né? Por que eu estou irado? Você desfriou a cabeça, no outro dia você pede desculpa, você pede perdão. Por quê? Porque era uma emoção. Você diz perdão, marido, perdão esposa, perdão Deus. Porque era uma emoção. Afeição é você ser coerente das suas convicções. Afeição combina com o que você crê. Emoção não. A emoção é diferente. Por isso você pode agir baseado em emoção, não naquilo que você crê, não naquilo no que você acredita. Então, nós como crentes cristãos, não podemos agir como cristãos emocionados. Precisamos ser cristãos convictos. Né? Convictos. Temos, como a Bíblia diz, né, afeição por Deus. Então, Deus não concede esse status eleitos. Vai para cá. Você é um eleito. Vamos lá, toda a igreja falar todo mundo junto? Eu sou eleito. Eu sou eleito. Um pouquinho mais de fé. Eu sou eleito. Eu sou eleito. E forasteiro. Ou seja, você sendo eleito, você não conquistou essa eleição, você sendo forasteiro, você não é daqui, né? Você não é daqui. Então, você ser forasteiro é resultado da tua relação ao mundo. O mundo, olha para cá, o mundo, você sendo forasteiro, o mundo vai achar você estranho. Vamos, brasileiro, para Portugal. Né? Estranho. Vai ser tratado de maneira não tão boa, né? Que você lê jornal, em relação ao país de origem. Né? Ou seja, para fazer parte do reino de Deus, né? Para você, olha para cá, fala mais uma vez, para você fazer parte do reino de Deus, você foi tirado do mundo. E agora? Agora você é forasteiro. Essa semana, né, desde domingo, na semana Revival, o Samuel falou também sobre isso. Foi falado sobre ego, tentação, orgulho, insatisfação, amor ao pecado, desprezo pela cruz. Mas nós não devemos esquecer nossa jornada rumo ao céu, porque nós somos peregrinos. Somos forasteiros, que o apóstolo Pedro diz. Então nós estamos numa jornada.
Mas a nossa cultura, ela vai tentar criar para você uma identidade, não tem nada a ver com Cristo. Nossa cultura vai tentar criar uma identidade em você, que você goste, que você se orgulhe. Quando nós falamos sobre identidade, não estou falando do seu RG, você sabe disso, né? Identidade é algo que faz você valorizar a sua vida. Estou falando de algo que enche a sua vida de satisfação, algo que infla o seu ego. Identidade, então, o que é? É algo que te dê senso de valor. O que dá senso de valor? É a tua identidade. Então, outras coisas podem tentar entrar, distorcer essa tentativa para que você tenha uma identidade mais feliz, uma identidade mais animada. Então, essa busca por identidade é uma espécie de autoafirmação. Aí você vai ouvir, eu sou o cara, né? Você vai ouvir isso muitas vezes, eu sou o cara, eu faço a minha história, eu sou o autor da minha história. Né? Então, essa ideia de identidade é muito baseada no seu sentimentalismo, naquilo que você acredita que é. Naquilo que você pensa e sente em relação à sua própria pessoa. Então, nós podemos ser influenciados em relação a essa falsa identidade, sem que você perceba. Para que você possa ter um exemplo. Nosso trabalho, né? Nossos bisavós, nossos antepassados, ficavam satisfeitos. Se você tem bisavô, alguém mais idoso, você vai ver que o seu bisavô ele ficava satisfeito em ter somente o necessário. Se o seu bisavô tivesse somente o necessário para o procedimento da sua família, ele estava satisfeito. É assim? É assim. Nós não. Ter uma renda só não basta. Precisamos ter mais, né? Ter mais. Né? Alguém pode dizer, né? Eu adoro meu trabalho, eu bato minhas metas, eu sou reconhecido na empresa, isso então vai te dar satisfação, senso de dever cumprido. Né? Mas para os nossos bisavós, satisfação era baseada somente no necessário. Mas para nós hoje é algo mais além. Né? Olha para cá, como essa satisfação nossa hoje é algo muito além do necessário, nós não queremos o pouco, nós não queremos o mínimo, nós queremos mais e muito mais. Como eu falei no ano passado, nós queremos que as pessoas nos comparem. O ser humano normalmente, né, deveria ser o ímpio, mas estou falando da igreja, dos crentes hoje, eles querem causar uma certa inveja em relação ao outro. Olha o meu carro importado, olha a minha roupa cara, olha o meu relógio, meu cordão, minha pulseira, a minha casa maravilhosa. Por que as pessoas agem assim? Porque elas querem causar uma inveja em relação ao outro. Né? Mas nós, como cristãos, eleitos e peregrinos, deveríamos ser diferentes em relação ao mundo. O mundo jaz no maligno. Então o ser humano vai tentar fazer o nome para si. Ele vai tentar criar uma identidade, algo que o deixa orgulhoso. O ser humano ele vai tentar criar algo para que ele possa dizer, eu fiz isso, eu completei isso, eu fiz aquilo ali. Sempre o ser humano, sempre, buscou fama, reconhecimento e sucesso. Gênesis, deixa aberto em Pedro, por favor, se você... Vamos em Gênesis 11. Gênesis 11, do 1 ao 4. Gênesis 11, do 1 ao 4. Amém? Todos encontraram? Gênesis 11? Torre de Babel? Versículo 1, do 1 ao 4. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem,
em uma só maneira de falar. Sucedeu que partindo eles da onde? Da onde, igreja? Você aprendeu, Oriente. Deram como uma planície na terra de Siná, e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos, queimemo-nos bem. Os tijolos servirão de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo tope chega até os céus, e nos tornemos célebres nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Para cá. O que o ser humano queria com a construção da Torre de Babel? O ser humano queria tornar o seu nome célebre, queria criar uma identidade, queriam se orgulhar, queriam deixar uma marca. Buscar uma marca, para cá, buscar uma marca, faz parte de uma sociedade que não quer ser estrangeira. Quando você busca o seu status, uma fama, reconhecimento, aplausos, você não quer ser estrangeiro, você não quer ser peregrino. A Torre de Babel, para eles, é um sinal de grandeza, mas você conhece a história, Deus não permitiu, né? Causou confusão de línguas, espero que você conheça a história. Mas hoje, infelizmente, cristãos, né? Infelizmente, hoje o cristão, ele não quer ser considerado forasteiro. O mundo diz para nós, não seja estrangeiro, não seja forasteiro. Aí você vai ouvir palavras como inclusão, né? Direito de minorias, não tolerar bullying, né? Palavras novas. Então, o que Pedro escreve nessa carta, que lemos de Pedro, a epístola de Pedro, é um encorajamento de cristãos que estavam sendo perseguidos, cristãos que vão ficar de fora da agenda do mundo. Então, Pedro nos escreve para ensinar que cristãos, quem é cristão aqui na igreja? Quem é cristão aqui na igreja? Então, se você é cristão, espere exclusão, desprezo, pelo fato de você ser cristão. O que Jesus vai dizer? O mundo vai odiar vocês. Porque a questão é, se Jesus falou que o mundo ia odiar o cristão, por que o mundano é seu amigo? Para pensar, por que você está cheio de amigo mundano, cheio de amigo ruim? Por quê? Porque você é tão mundano quanto eles. Essa é a questão. O mundo não gosta de cristãos verdadeiros. Vão te achar estranho. Por quê? Porque você é forasteiro, você é de outra nacionalidade, você é do céu, você é daqui da terra. A questão é, você crê nisso? Então, como eu falei, existe uma grande diferença entre a visão cristã e a visão mundana de identidade. Para o cristão, a identidade ela não é conquistada. Para o cristão, identidade é recebida. Você não faz teu nome. Você já ouviu falar isso alguém? Eu vou fazer meu nome aqui nessa empresa. Eu vou fazer meu nome. Vai para cá. O nome de Cristo, a Bíblia vai dizer, Cristo foi exaltado e conquistou, Jesus conquistou o nome que estava acima de todo nome. Você não. Você recebe o nome, que nome? Cristão. Você não se salva. Né? Amém? Você não conquista a salvação. A salvação é um presente de Deus. A salvação é um dom. Por que é um dom? Porque você não faz parte desse mundo. Nem todos serão salvos. Nem todos amarão Cristo. Nem todos serão crentes verdadeiros. Vai ter muito crente falso. Vai ter muito crente mentiroso, pornográfico, adúltero, cheios. Cheio, infelizmente. Não querem fazer parte, né, da exclusão do mundo. Mas Jesus conquistou o nome.
e nos concede um nome, cristão. Para você ser cristão, você não conquistou esse status de cristão. Você é cristão porque Deus te concedeu esse status de cristão. Recebeu um nome. Quando você recebe o nome, significa que você está subordinado a essa pessoa que te deu o nome. Quem dá nome tem liderança. Lembra de Adão no paraíso, começou a dar nome para os animais? Quando eu digo que você não faz o nome, você não faz sua identidade. Você então recebe. Então você se coloca diante da autoridade de Cristo. Mas como a nossa natureza é pecaminosa, infelizmente, como a sua natureza é pecaminosa, você ainda vai cair, né? Você ainda vai ser enganado pela tua vontade. Mas no engano do pecado, aí para cá, no engano do pecado, você vai querer fazer o nome para si. Como eu falei, é muito natural hoje, palavras como inclusão, direito, meus direitos, essas palavras hoje fazem parte de nós. Um exemplo, né? Por que você que é pai, você que é mãe, você que tem um irmão, uma criança em casa, por que você não quer, ou melhor, por que você fica irado quando seu filho sofre um bullying na escola? É porque você deseja que as pessoas o tratem sem preconceito, sem exclusão. Você está mais interessado que ele se encaixe do que ensiná-lo que o cristão verdadeiro não vai se encaixar no mundo. Não vai. Não vai. Então a gente se esquece que a gente é forasteiro, que a gente é peregrino. Por que você se ira quando aquela pessoa que tem a mesma função no seu trabalho, na verdade fazer menos coisas do que você, trabalhar menos do que você, e ele foi promovido e você não? Porque você zela por sua justiça e busca dos direitos. Você zela mais do que isso, do que assumir que você é peregrino. O peregrino vai ser injustiçado. O peregrino vai ser perseguido. Se você for um cristão verdadeiro, olha para cá, você não será tratado justamente, não será. O mundo me odiou. Jesus vai dizer, o mundo me odeia, então eu vou odiar vocês também. Então Jesus, vamos lá. Jesus não estava somente dando o nome para Pedro, vamos falar isso daqui a pouco. Jesus não estava somente dando o nome para Pedro. Jesus estava antecipando para Pedro o que ele faria para Pedro. Olha para cá, a primeira vez que Pedro viu Jesus, o que foi que ele falou para Pedro? Pedro, teu nome é Simão, Pedro. É Simão. Vou trocar teu nome, agora você vai ser Cefas. Ou seja, rocha. Rocha. Então, Pedro, quando ele vai falar com os... Vamos lá de novo, epístola, senão você vai... Epístola de Pedro. 1 Pedro. 1 de novo. Depois voltar para a história de Pedro de novo. Pedro o quê? Pedro, vamos lá? Pedro? Somente daí. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Para cá. Apóstolo, né? Que Pedro disse, Pedro, eu sou apóstolo de Jesus Cristo, ou seja, eu não me tornei apóstolo, Deus me deu esse status de apóstolo. Não é como hoje. Como é que é um apóstolo hoje? O apóstolo hoje é promoção. É pastor, é bispo, apóstolo. Na Bíblia, aí para cá, na Bíblia, é por isso que Paulo tinha dificuldade de as pessoas acreditarem que era apóstolo. Porque apóstolo era um nome dado por Jesus. Por que as pessoas falam para Paulo, perdão, por que as pessoas dizem para Paulo, você não é apóstolo não, você não viu Jesus, mas a Bíblia fala que ele viu Jesus face a face.
Ele falou com Jesus. Hoje apóstolo que abre igreja, olha a loucura. Então, não existe mais apóstolo hoje. E que apóstolo hoje? O apóstolo hoje é um cargo maior, não existe isso na Bíblia. Então, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos israelitas que são forasteiros, vem para cá. Ninguém, na época de Pedro, ninguém se auto-intitulava apóstolo. Apóstolo, vem para cá, era Jesus quem escolhia. Atos, vamos lá, Atos, para que você possa entender melhor. Atos 1, livro de Atos. Atos 1, versículo 15 a 26. Agora voa. Atos 1. Todos acharam? Atos 1, versículo 15. Deixa eu achar também. Atos 1. Diz assim: naqueles dias, vamos lá. Naqueles dias levantou-se Pedro, no meio dos irmãos. Ora, compunha a assembleia de uns 120 pessoas e disse: irmãos, convém-se cumprir a escritura que o Espírito Santo preferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que creram em Jesus. Porque ele é contado entre nós, e teve parte desse ministério. Versículo 18. Ora, esse homem adquiria um campo com preço da iniquidade, precipitando-se, rompeu-se pelo meio. Todas as suas entranhas se derramaram. Isso é o conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que a sua própria língua, esse campo era chamado Aceldama, isso é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite. E tome outro encargo. Versículo 21. Necessário, pois, que 2 homens que nos acompanham todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando o batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas. Um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabas, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dentre nós 2 tens escolhido para preencher a vaga desse ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o próprio lugar. Lançaram as sortes, vindo a sorte que recaiu sobre Matias, segundo eles tinham votado, lugar com os 11 apóstolos. Vai para cá. Ou seja, Deus escolheu o apóstolo Matias. Né? Agora, interessante, que já falei aqui na igreja, 2 candidatos são apresentados para a gente nessa passagem, 2 candidatos. Um, José, chamado Barsabas, tinha um codinome, tinha um apelido, Justo, crente, muito bom. O outro concorrente é Matias. Quem Deus escolhe? Já para cá. Já para pensar, né? Tantas pessoas influentes na sociedade, né? Youtubers, presidentes, senadores, deputados federais, senadores. Tanta gente importante, famosa. Cheia de status. Jogador de futebol, apresentador de televisão. Deus escolheu quem? Romário, Junho, Eliezer, Elisiane, Samuel, Lide, Paulo. Toda gente famosa, olha que Deus escolheu. Olha que Deus escolheu. Então Deus, né? Pedro, na verdade, epístola de novo. Pedro usa 2 palavras para falar sobre a sua identidade. Como eu falei, são eleitos e são forasteiros.
Então nós somos tentados, né? Todos nós somos tentados a construir seu reino somente aqui na terra. Construir nosso reino, nosso próprio esforço. É fácil, é muito fácil nós esquecermos da nossa vida. É muito fácil você esquecer que a sua vida é passageira. É muito fácil você esquecer que é Deus quem constrói, não é você que constrói. Você não participa em nada para edificar o reino de Deus. Quem edifica o reino de Deus? O próprio Deus. Vamos falar de Pedro. Como eu falei, vamos lá para finalizar, próximo para finalizar. João 1,40. João 1,40. Livro de João, versículo 40. Primeiro encontro, como eu ia falar, primeiro encontro de Pedro com Jesus. Era André, o irmão de Simão, Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João, seguindo Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, quer dizer Cristo. O levou a Jesus. Onde Jesus, ele disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Primeiro encontro de Jesus com Pedro, né? Jesus sabe exatamente, né, com quem está falando. Eu sei quem você é Simão, eu conheço você. E Jesus batiza de Cefas, quer dizer Pedro. Lembra que eu falei? Quem batiza, quem dá o nome, tem autoridade sobre a pessoa. Agora, para finalizar, Lucas 22. Versículo 31 até 34. Lucas 22. Vou finalizar. Lucas 22, 31 diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Pois tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece, antes que o galo cante. Texto conhecido. Lembra que nós lemos anteriormente, João 40? Tu não é Simão, tu é Rocha, tu é Pedro agora. Tu não é mais Simão. Lucas 22 vai dizer o quê? Simão, Simão. Não era Pedro, não era Rocha. Para cá. Essa passagem, é possível que Jesus estivesse falando, né, que Pedro ia falhar. Talvez Jesus estivesse apontando para a fragilidade de Pedro. Interessante. Vos reclamou para vos peneirar. Satanás pediu para peneirar todos os apóstolos. Todos. Satanás pediu para vos peneirar como trigo. Todos vocês. Tomé. Todos. João. Todos. Bartolomeu. Todos. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Satanás pediu para peneirar Judas. Para Judas, Jesus não orou. Lembra de João 17? Lê na sua casa João 17. Oração sacerdotal. Jesus vai dizer o que? A oração de Jesus orando vai dizer o que? Vai dizer mais ou menos assim:
Eu não rogo somente por esses, os 11. Rogo também por aqueles que irão crer em mim. Está falando de você e eu. Eu rogo por eles. Eu oro por eles. Rogo pelo Máximos, pelo Eudes, pelo Jonatas, Massinaldo, Vanessa, pelo John, todos vocês. E o texto vai dizer: Simão, Simão, quando te converteres, finalizando, fortalece os teus irmãos. Lembra quando Pedro estava no barco? Jesus andando na água, sobre as águas. E Pedro vai dizer o quê? Senhor, se és tu, eu também quero ir. Jesus diz: vem. Pedro sai, caminha sobre as águas. Até que a força do vento toma conta do medo de Pedro. E Pedro vai temer a criação e afunda. Então Pedro deveria aprender a respeito da sua fragilidade. Você também deveria aprender a respeito da sua fragilidade. Todos nós. Fazemos declarações a Deus, todos nós. No louvor é muito fácil. Fazemos declarações a Deus, cantamos hinos a Deus. Só para outro dia tropeçar, pecar, ficar inconsistente de novo. Mas Jesus é insistente em nos perdoar. E assim como Pedro, perceba que Jesus não desqualificou Pedro como rocha. Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, fortalece teus irmãos. Depois ele vai dizer: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E ele vai se entristecer porque Jesus perguntou 3 vezes. E sempre que ele diz: eu te amo, ele vai dizer: fortalece teus irmãos. Ou seja, eu te perdoo. Fortalece teus irmãos. Pedro amava Deus. Pedro amava Jesus. A questão é: e você? Você ama Jesus? Você ama Deus? Você está disposto a sacrificar o seu prazer em prol do reino de Deus? Então, se você ama Deus, fortalece teus irmãos. Fale de Cristo para os outros. Apresente o verdadeiro evangelho para os outros. Para que não somente você, mas todas as pessoas que você ama, caminhem junto com Cristo, uma caminhada rumo ao céu. Amém, igreja? Então que você possa buscar entendimento, que você possa conhecer mais de Cristo. Que nesses momentos restantes de culto, que você possa